Dando sequência à discussão sobre regimes de câmbio fixo e flutuante, as vantagens e desvantagens de cada um, nós trouxemos aqui um texto do FMI, publicado em 2014, que faz um balanço sobre essa questão, tomando um conjunto de países emergentes em desenvolvimento, analisando o comportamento desses países ao longo de um período de mais de 20 anos, de mais de 30 anos, na verdade, entre 1980 e 2011, exatamente para tentar observar a resposta macroeconômica a momentos de crise, o eventual acúmulo de vulnerabilidades macroeconômicas. Mas para que nós possamos entender esse estudo e seus resultados, é importante retomar que parte do debate aqui nós trazemos citações acerca do que os autores do Departamento de Pesquisa do FMI nos lembram ser um debate permanente, né? Uma questão que os países emergentes em desenvolvimento se defrontam, particularmente no mundo de intensa mobilidade de capitais. Começo dos anos 2000, em 2001, o então o vice-diretor-gerente do FMI, o segundo na hierarquia do fundo, o economista Stanley Fischer, que já apareceu aqui na nossa discussão sobre câmbio, lá no início do material do ponto 3, nós resgatamos algumas observações dele, que era presidente do Banco Central de Israel quando da falência do banco Lehman Brothers, em setembro, 15 de setembro de 2008, que é um episódio marcante do que se vem a denominar posteriormente da crise financeira global, né, que estoura entre 2007 e 2009, vai gerar um quadro posterior, né, de uma recessão importante, né, uma contração do PIB mundial em 2009. Então, antes disso, quando estava no FMI, o Stanley Fischer ele testemunha e vai ser um dos protagonistas, digamos assim, do todo o processo de ajuste das crises financeiras nos países emergentes daquela época, né, no final dos anos 90, particularmente da crise financeira asiática. E nesse contexto ele escreve esse artigo citado em 2001, em que ele define, né, ou faz uma prescrição que a literatura vai chamar de visão bipolar. O que é isso? Que os países deveriam ou deixar sua moeda flutuar livremente, ou deixar o regime de câmbio fixo e criar condições para o regime de câmbio fixo. Há distintas conformações institucionais de um regime de câmbio fixo, mas que deveriam evitar a administração da taxa de câmbio. Os regimes intermediários, que seriam, argumenta ele, mais suscetíveis às crises econômicas. Então, o que esse trabalho faz é perguntar: será que de fato os regimes intermediários são mais suscetíveis às crises econômicas? Então, para tentar responder essa questão, eles vão fazer um estudo empírico com classificações sobre a natureza dos regimes cambiais. Essa classificação se dá tanto a partir da documentação do FMI, de uma publicação anual que é sobre arranjos monetários e cambiais. Nós já havíamos apresentado essa publicação, cuja base de dados, inclusive, é disponível em Excel no FMI, em que os técnicos do fundo vão nos países e perguntam: qual é o regime cambial que vocês utilizam? Utilizamos um regime de câmbio flutuante, utilizamos um regime de flutuação suja, nós temos um sistema de bandas cambiais, nós temos um sistema de bandas cambiais que se ajustam ao longo do tempo. Nós temos uma banda cambial que é uma cesta de moedas. Nós temos um câmbio fixo, nós temos um currency board. Então, isso é dito, né? E o pessoal do FMI vai lá e registra, né, aquilo que seria o regime cambial de jure, anunciado por estes países. O próprio FMI e pesquisadoras e pesquisadores independentes adotam classificações alternativas sobre o regime cambial de fato. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Porque, eventualmente, um país pode dizer: olha, o nosso regime é de câmbio flutuante. Mas os pesquisadores e as pesquisadoras vão observar
certas características do comportamento da taxa de câmbio, da atuação dos bancos centrais comprando e vendendo moeda, acumulando reservas, vendendo reservas, comportamento de taxa de juros, para verificar se essa flutuação de fato ocorre. Quando se segue, por exemplo, a crise financeira asiática, os países vão ser, por força, isso é 98, né? 99 como sequência, o FMI vai adotar um conjunto de pacotes de auxílio a esses países, determinando que eles adotassem um sistema de metas de inflação e que deixassem suas taxas de câmbio flutuar livremente. Mas o que eles vão observar empiricamente? Que mesmo que os bancos centrais dissessem o nosso câmbio é flutuante, o câmbio pouco flutuava. Então foram construídos indicadores de medo de flutuar. Dentre esses indicadores, olhar a volatilidade, o desvio padrão do comportamento da taxa de câmbio desses países, comparando com um país que de fato é a referência de livre flutuação, que é os Estados Unidos, né, em que o Banco Central, o Fed, pouco intervém no mercado de câmbio. Essa primeira medida foi sendo sofisticada, outras foram criadas, o desvio padrão como medida de variabilidade e volatilidade da taxa de câmbio, com respeito à variação, por exemplo, das reservas ou da taxa de juros, porque eu posso tentar estabilizar a taxa de câmbio comprando e vendendo moeda estrangeira. Então a volatilidade das reservas torna-se muito maior, né? E a relação entre a volatilidade de câmbio, que fica menor, e a volatilidade de acúmulo de reservas, que se torna maior, seria um indicador, né, de medo de flutuar. Eu poderia também usar a variação da taxa de juros, porque eu vou estar calibrando a taxa de juros para tentar administrar a volatilidade cambial. Então, esse estudo vai fazer uma classificação dos regimes, como nós vamos mostrar, vai definir distintas formas de crises econômicas, de crises financeiras, crises cambiais, crises bancárias, crises de crescimento, vão observar as variações de agregados macroeconômicos e vou tentar identificar se determinados regimes cambiais apresentam um acúmulo maior de vulnerabilidades, se são mais propensos a crises deste ou daquele tipo, né? Particularmente colapsos do crescimento econômico, mas outras características também de crises financeiras. Aqui nós temos a classificação que eu havia comentado e que o estudo resgata, de regimes cambiais nos países emergentes em desenvolvimento. Nesse caso, é a classificação de fato, aquilo que os pesquisadores do FMI vão reportar como sendo o que eles acreditam ser a classificação efetiva dos países, e não somente aquilo que é dito pelos governos, né, pelos bancos centrais. O gráfico da esquerda traz uma classificação agregada, né, nessas três categorias. Uma, o regime de câmbio flutuante. Outra, o regime oposto, fixo. O flutuante está em azul, fixo está em vermelho. E regimes intermediários. Estão pegando todos os regimes intermediários como um agregado. Então, a primeira constatação é que nesse período de mais de 30 anos, predominaram as formas intermediárias. Isso vai de encontro àquilo que é a prescrição do Fischer. O Fischer dizia, olha, fiquem ou no flutuante ou no fixo, evitem o intermediário. Só que o intermediário predominou no período de análise. Só lembrando que um país, ao longo desse período, pode ter mais de um regime cambial, daí ele vai mudando a sua classificação em cada ano. O Brasil adotou, ao longo desse período, o crawling peg, o Brasil adotou bandas, o Brasil adotou câmbio praticamente fixo, né, no início do Plano Real, né, era uma banda simétrica, né, o governo teria que intervir se passasse acima de 1, mas se valorizasse abaixo de 1 real por dólar, que é o que aconteceu, não haveria nenhum tipo de intervenção. E por aí afora, e outros países também. O segundo gráfico é a mesma classificação, só que mais aberta, né? Então, o que seria um extremo? Um extremo é a flutuação independente, seria a forma mais pura, na qual a autoridade monetária não interviria sistematicamente no mercado de câmbio.
A segunda seria a flutuação administrada, então o câmbio é flutuante, mas eventualmente a autoridade monetária pode intervir, justificando isso para reduzir a volatilidade da taxa de câmbio. Então, o que caracterizaria essas intervenções seria o fato de elas não serem sistemáticas e não estarem amarradas a regras, como uma banda cambiar, um piso, um teto, e assim sucessivamente. Um terceiro tipo seria a crawling peg ou crawling band. O que é isso? É quando tem alguma regra de intervenção em que a taxa de câmbio frente a uma outra moeda, vamos imaginar o real frente ao dólar, ela é objeto de correção periodicamente. Em geral, qual é a correção? A correção é pela diferença entre a inflação doméstica e estrangeira, que é a nossa regra da paridade de poder de compra. Então, é permitida a flutuação, porém, busca-se corrigir isso. E quando tem uma crawling band, é que eu estabeleço um limite de flutuação, um teto e um piso, né, para a taxa de câmbio, aonde eu vou corrigir periodicamente o teto e o piso. Então, por exemplo, vou imaginar hoje, né, que se esse regime de crawling peg. O Banco Central ia dizer, olha, a taxa de câmbio é R$5 por dólar, mas todo ano nós vamos corrigir esse parâmetro, né, em função da diferença entre a inflação brasileira e dos Estados Unidos. Se a inflação brasileira for 5%, a dos Estados Unidos 4%, nós vamos ter que corrigir em 1%. Isso aqui vai ser o nosso parâmetro de referência para intervir no mercado de câmbio. Ou se diz o seguinte, eu vou ter um teto, esse teto é 6%, R$6 por dólar, o piso é R$4 por dólar, e todo ano eu vou corrigir o teto e o piso em função da diferença entre a inflação brasileira e estadunidense. E dentro disso, flutua. Na sequência, tem a banda horizontal. O que é uma banda horizontal? É essa mesma ideia que a taxa de câmbio pode flutuar dentro de um limite, mas esse limite não seria corrigido. É dizer o seguinte, olha, o teto é 6, o piso é 4, e eu não mexo nisso. Né? O real pode flutuar frente ao dólar livremente dentro desta banda horizontal. Se passar de 6, o Banco Central entra vendendo. Se baixar de 4, entra comprando moeda estrangeira. Um terceiro tipo é uma cesta de moedas. Eu vou fixar minha moeda não ao dólar, mas a uma cesta de moedas. A China tem feito isso, e eventualmente a correção. Na sequência, e nós estamos indo em direção a um câmbio mais fixo, é ligar uma moeda a outra. Né? Estabelecer um regime de câmbio fixo. A partir de agora, taxa de câmbio, né, entre o real e o dólar é 5 por 1. R$5 por dólar. E aí o Banco Central se compromete a comprar e vender dólares para manter esse preço fixo. Esse é o compromisso mais rígido possível? Não, pode ser mais rígido ainda. O que é mais rígido ainda? Além de fixar, eu posso ter o currency board. O que é isso? Eu só vou emitir reais na proporção das reservas em dólares que eu tenho. Então, isso é um compromisso ainda mais rígido. É 1 por 1, e eu ainda vou abdicar de expandir a liquidez em moeda doméstica, dado o limite de reservas que eu tiver. E mais do que isso, eu posso abdicar da minha própria moeda. Eu posso dolarizar a minha economia, seria um compromisso ainda mais rígido. Eu sequer tenho mais a moeda nacional. Então, eu vou lá desde a flutuação independente até um regime em que o câmbio é fixo, com currency board, ou a dolarização completa da economia. Bom, feito isso, essa classificação, eles vão identificar a vulnerabilidade dos países a crises e, a partir dessa classificação, de facto, né, que o FMI considera. Então, por exemplo, ali tem vulnerabilidades financeiras, vulnerabilidades macroeconômicas e qual é a probabilidade, qual é o impacto em termos de crises, quando essas crises ocorrem, porque não necessariamente, né, uma crise vai estourar, mas quando ela estoura, o que acontece sobre não um conjunto de... O que acontece com a taxa de crescimento, com um conjunto de crises, se a crise for bancária, se a crise for cambial, se a crise for de débito, de dívida, perdão, ou se for uma crise, um colapso de crescimento, o que vai acontecer com a variação do produto
nessas distintas crises nos distintos regimes cambiais. Então, indo para as vulnerabilidades, o que se observa? Que, em geral, né, os países que têm regimes de câmbio fixo acumulam mais vulnerabilidades prévias. A expansão de crédito é muito maior, o endividamento em moeda estrangeira é muito maior, os desequilíbrios fiscais e os desequilíbrios em termos de desvios da taxa de câmbio com a taxa de câmbio real são maiores também, né, no sentido de uma valorização da moeda doméstica frente à moeda estrangeira. E quando há crises, essas crises são mais intensas. Aí nós vamos observando que, na medida em que os regimes vão se tornando mais em direção aos flutuantes, eles seguem tendo vulnerabilidades, mas elas são menores. E as crises, quando ocorrem, têm um impacto menor. Né? Então, essa tabelinha permite induzir, não é, a conclusão de que, de fato, os regimes de câmbio flutuante seriam menos propensos à crise quando elas ocorrem, as crises serem mais suaves. Mas há que se observar também que a diferença entre um regime de flutuação totalmente pura, com um câmbio administrado, em que a autoridade monetária tenta minimamente gerir ali os impactos de volatilidade, ela é muito tênue. Né? Então, o que significa dizer que dá alguma margem de manobra para as autoridades atuarem, não é somente o câmbio totalmente puro. Então, indo para as conclusões desse estudo, né, esse debate sobre a solução bipolar, ou é só puro, ou é só flutuante, ou é só fixo, não é que se intensifica depois da crise financeira asiática, final dos anos 90. Ela rebate com uma realidade em que as formas intermediárias predominam, mas as evidências empíricas do estudo também refletem que formas mais livres de flutuação, tanto a forma pura como uma forma administrada, seriam relativamente menos vulneráveis às crises. Por outro lado, as formas de câmbio mais rígidas seriam mais suscetíveis a acúmulos de desequilíbrios macroeconômicos e quando a crise estoura, isso gera também impactos sobre o crescimento, no sentido negativo, muito mais intensos. Então essa é a conclusão que esse estudo nos dá, reforçando parte da literatura que nós tínhamos tratado anteriormente, né, o debate sobre câmbio fixo como flutuante, né, com mais nuances na medida em que ambos os regimes são sujeitos às crises, alguns acumulam mais vulnerabilidades, outros um pouquinho menos. Há algum espaço de gestão do câmbio, né, de tal sorte que o câmbio não pode ser totalmente livre, não significa que ele ser totalmente livre, gere imunidades às crises. Né? Significa que eu tenho alguma chance dessa crise ter um impacto um pouco menor, mas que eventualmente eu não posso, como o próprio Fischer depois reconhece, uma década depois ele vai estar escrevendo, dizendo, olha, taxa de câmbio é um preço tão importante que não pode ser negligenciado, especialmente por pequenas economias abertas. As escolhas não são simples, mas não se pode negligenciar, não dá para deixar o sabor do mercado. Isso é o Fischer escrevendo 10 anos depois, né, e mudando de opinião, né, porque antes ele dizia ou é totalmente livre ou é fixo, não administrem. 10 anos depois, com a crise financeira e ele tendo que pilotar um banco central no meio da crise financeira global, ele vai rever e vai dizer, olha, tem que ter algum espaço para administrar. Esse estudo reforça mais o Fischer recente do que o Fischer antigo. Então, um bom estudo faz parte aí das nossas leituras obrigatórias.